áreas de parte técnica, tática, parte médica, parte de preparação física, parte de gestão esportiva. As pessoas têm esse contato e essa troca de informações. É feito um balanço do que foi feito durante o ano, a nossa temporada que terminou agora, de 2012, em relação ao futebol. Então, eu acho que é um momento único que nós temos aqui e poder se planejar para o ano seguinte. Então, é um momento ótimo que todos devem aproveitar ao máximo. Quem também estava no Futecom era o ex-jogador de vôlei, o Bernard, inventor do saque Jornada nas Estrelas. E ele fala um pouquinho sobre a importância do evento e se existem eventos similares relacionados ao vôlei. Futecom é um evento que já se tornou tradicional, evento oficial do calendário do nosso estado do Rio, do Brasil, da cidade, e que nada mais é do que uma forma de você expandir o conhecimento, as novidades, tudo que é relativo a todas as áreas, as mais diversas áreas funcionais, não só do futebol, como de todo o esporte do Brasil. Encabeçado pelo nosso querido Carlos Alberto Parreira, uma pessoa que tem um carisma, uma respeitabilidade popular como poucos têm no Brasil. Eu acho que a cada dia o fato está crescendo esse movimento, trazendo estrangeiros, palestrantes brasileiros, e esse intercâmbio de informações, trazendo o conhecimento máximo, certamente haverá de fazer nosso país cada vez maior rumo ao primeiro mundo olímpico e esportivo em todos os tempos, certamente. E com o crescimento do vôlei aqui no país, você acha que vai chegar um dia que vai ter também um evento desse para discutir o vôlei como um todo? A gente já tem bastantes eventos, né? Obviamente o futebol carro-chefe é o esporte mais popular, é o esporte que mobiliza muito mais a mídia e a forma de divulgação. Mas o vôlei também tem um caminho específico a trilhar e está trilhando. Muito bem, quem conversou com a equipe do Aliança Esportiva foi o treinador Galo, Alexandre Galo, atualmente no Náutico, que fez uma palestra fantástica no Futecom e falou sobre a importância desse fórum. A modernidade do futebol está em tentar simplificar o máximo possível, e se eu pudesse dar uma dica aos novos treinadores, uma palestra mesmo diz o novo treinador e a modernidade do futebol, eu acho que a gestão de pessoas é o fator principal. Você tem que ser um gestor mesmo, tem que ser quase um gestor de RH para poder lidar com muitos problemas. A questão técnica, tática, física, toda ela tem a sua importância, mas em todos os graus, em todos os nossos organogramas de trabalho tem a questão de gestão pessoa, de gerir pessoas é a coisa mais importante. Isso, agora vamos com ele, Edson Mauro. Olha, é um evento realmente de uma valia muito grande, né, de uma utilidade muito grande, não apenas para o mercado em si, de jornalistas, porque gera muitas informações, traz muita gente importante, gera também um conhecimento para novos treinadores, antigos treinadores, enfim, o mercado de treinadores é reciclado automaticamente com esse evento, mas ele traz também agora um fato novo, o mercado de negócios, né? Há uma rodada de negócios que está sendo realizada aqui no Futecom, muito interessante, falando sobre as tendências do futebol em relação a patrocínios, a arenas e a uma série de outras coisas muito interessantes. Enfim, o Futecom realmente ele incorporou e é um tremendo de um evento para o meio esportivo, principalmente o futebol. É isso aí, agora sim ouvindo o ex-zagueiro Gonçalves. É fundamental. Acho que o cenário hoje do futebol mundial está voltado para o futebol brasileiro em função da realização da Copa do Mundo. E é de fundamental importância que os profissionais que atuam no mercado do futebol brasileiro possam ter a oportunidade de se atualizarem, né, dentro dos temas que são abordados no Futecom, que são relevantes, né, na atuação desses profissionais, gestão dos clubes, formação dos atletas de base, né, o gerenciamento de pessoas, né, evolução do aspecto técnico e tático de uma equipe de futebol, enfim, são todos temas que eu já acompanho o Futecom já há bastante tempo, importante para que o profissional possa estar se atualizando, podendo aplicar
esses novos conhecimentos na sua atividade diária, né? Seja nos clubes de futebol, ou seja em escolinhas de futebol, ou em eventos esportivos. Então, eu acho que o futebol vem crescendo muito nesse sentido, despertando cada vez mais o interesse das pessoas que trabalham de alguma forma com o futebol, e isso é muito importante para a evolução do nosso próprio futebol dentro do país. Muito bem. Mando um abraço para o Rodrigo Franco, que está ligadinho no programa Aliança Esportiva. Eu vou só repetir o parabéns aí para minha irmã, que falhou lá em casa a conexão. Então, parabéns aí, Cristiane. Muitos anos de vida aí. Um abraço para a galera lá de casa que está escutando. Isso aí, falhou a conexão também da Débora Boechat. Um beijo para você, Débora. Um beijo também muito especial para a Soiane, que está ligadinha no programa Aliança Esportiva. E um grande alô para o Gabriel Teixeira, que também sintoniza a Rádio Aliança e ouve essa resenha esportiva de todo domingo. Vamos dar seguimento à importância do Futicom, ouvindo o apoiador Ramon, que ainda é jogador, mas está nesse período de transição para a carreira de treinador, e conversou com a equipe da Aliança Esportiva. Bom, primeiro a satisfação de estar participando de um evento como esse, né? O Futicom, e com pessoas altamente capacitadas, né? Com o Parreira, que sem dúvida nenhuma é um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e aprendi muito, né? E torcendo muito para que ele aí consiga sucesso agora na seleção novamente. E satisfeito, acho que aprendendo muito aqui, né? Acho que, como eu falei, pessoas altamente capacitadas, e aprendendo muito. Você diz aqui pra gente em off que está nesse período de transição. Seu objetivo aqui é o quê? Aprender para virar um treinador, virar um dirigente? O objetivo é esse, né? Ficar no futebol, né? Sendo um gerente, como um treinador, já fiz o curso de treinador, né? E, enfim, eu acho que o objetivo meu é jogar mais 6 meses, né? Mais um estadual. Mas se também não acontecer, se eu não tiver uma estrutura, para que isso aconteça também eu tenho que ter uma estrutura de trabalho, né? Uma série de coisas. Mas se não acontecer, estou feliz também com tudo que aconteceu, né? Que tudo que tem acontecido na minha vida até hoje, como profissional, as pessoas que eu convivi, né? Os atletas, os treinadores. Eu acho que por onde eu passei aí, eu pude transmitir um pouco de alegria, né? Então isso tudo foi importante, está sendo muito importante, e satisfeito com tudo. Pronto para encarar uma nova função. Ouvindo agora o ex-lateral Silvinho, que jogou no Corinthians e no Barcelona, ele também dá a sua opinião. Agora aqui com o ex-lateral Silvinho, com passagem por Barcelona, Arsenal, Corinthians e Seleção Brasileira. Silvinho, qual a importância de um evento desse aqui como Futicom para a evolução e desenvolvimento do futebol brasileiro? Eu acho que é de suma importância. Cada vez que se tem um tempo, que o calendário realmente é bem apertado, os profissionais de alto nível não têm muitas condições de se reunir, então quer dizer, esses dias acabam sendo dias onde você troca muita informação, escuta muitas coisas. É verdade que é bem pouco tempo, mas ainda assim você consegue fazer uma análise, uma reciclagem, trocar muita ideia sobre os assuntos diversos, né, que envolvem o futebol, e cada vez são mais complexos. Eu acho que é muito legal. Isso, estamos de volta, e agora vamos à opinião aí do Wagner Mancini, ele que dirigiu aqui no Rio o time do Vasco da Gama. Muito importante, o Parreira teve uma ideia brilhante, conseguiu reunir aí muita gente boa do mercado que está nesse momento em alto nível. O Brasil está muito perto aí de uma Copa do Mundo, de Olimpíada, da Copa das Confederações. Eu acho que nada melhor do que você ficar inteirado com aquilo que está acontecendo, não só dentro do Brasil, a gente está dando oportunidade para que muita gente possa acompanhar isso, mas também com gente de fora. Quem também estava lá era o ex-volante Paulo Miranda, ele agora que é agente lá, representante do Bordeaux aqui no Brasil, ele também dá a sua opinião sobre a importância do Futicom. Importantíssimo. Nossa, já é o 3º, 4º ano que eu venho sempre pro Futicom.
ainda mais eu que parei de jogar futebol há 3 anos e tá aprendendo, né, como agenciar uma carreira do atleta, sobre esquema tático, e hoje represento o Bordeaux aqui no Brasil. Então eu gosto sim de participar, eu gosto de aprender, e o Parreira está de parabéns por esse evento maravilhoso. E agora, finalizando os áudios sobre a importância do Futecom, o ex-goleiro Kleber, que agora é um gestor do futebol e aqui no Rio atuou por Botafogo e Fluminense. Acho que é primordial, né, esses eventos, e o Futecom hoje já ganhou o seu espaço dentro do cenário esportivo nacional e até mundial, né? A gente tem aí participações internacionais, e isso é muito importante para que as pessoas que estão no futebol, tanto dentro do campo como fora do campo, possam se atualizar, possam saber das novidades, possam trocar informações. Isso é muito importante, a união da parte teórica com a parte prática. Aqui a gente conta com ex-atletas, a gente conta com estudiosos, a gente conta com cientistas que analisam o esporte em si, professores de faculdade, universidades, todos eles vêm trazer o seu conhecimento e também buscar o conhecimento de nós, ex-atletas, né? Hoje eu estou atuando na parte, né, de gestão esportiva, então a gente tenta unir justamente essas partes, e o Futecom proporciona isso, né? Então a ideia é que a gente participou do embrião, né, juntamente com o Parreira, com o Fernando também na FSB, e isso daí demonstra toda a seriedade do projeto, né? É um projeto sensacional e que a gente vê com muito bons olhos, e a gente sabe da importância que é. Esse projeto já está alicerçado, e a cada ano que passa a gente sente que o Futecom faz parte do calendário do futebol brasileiro já, porque finaliza com a festa do brasileiro, a gente já sabe que logo depois a gente já tem que vir para o Futecom, muitos contatos, encontrar com os companheiros, rever alguns amigos. Isso é muito importante para que a gente possa estar inteirado e atualizado sobre o assunto negócio no futebol. Muito bem. Assim a gente encerra essa primeira parte sobre a importância do Futecom e vamos com o assunto mais comentado dessa semana. Vamos falar do bando de loucos, o Corinthians, que está no Japão para a disputa do Mundial. Que coisa linda, a torcida recepcionando o time e mais de 700 torcedores no primeiro treino do Timão lá, hein? Isso muito, a torcida que recebeu o Corinthians lá de braços abertos são japoneses mesmo, que tem parentes que moram aqui, que trabalham lá e que acompanham de longe, então aproveitaram aí a oportunidade. Mas Werneck, muita gente foi aqui do Brasil, e eu fiquei assim, deslumbrado com a paixão daqueles torcedores. Só a festa que eles fizeram no aeroporto aqui do Brasil. É verdade, embora tenham depredado o aeroporto, as vias de acesso, mas que alguns hotéis lá no Japão proibiram a entrada de corintiano. Com certeza aconteceu isso, mas você via sangue nos olhos daqueles torcedores. É até uma metáfora, uma expressão forte que eu utilizo aqui para caracterizar os torcedores corintianos, mas eu acho que no Brasil não existe torcida tão apaixonada quanto a do Corinthians. A expectativa é que tenhamos 20 mil corintianos lá no Japão, que seria o maior deslocamento de pessoas de um continente para o outro em tempo de paz. Então a torcida do Corinthians pode fazer diferença nessa disputa aí do Mundial, e o Chelsea não está numa boa fase, né? Pode ser que o Corinthians tenha boas possibilidades de ganhar esse título mundial, e vai enfrentar o Sanfrecce Hiroshima do Japão, que hoje de manhã ganhou o Al-Ahly do Egito. Ao contrário. O Al-Ahly ganhou do Sanfrecce Hiroshima por 2-1, exatamente. E no outro jogo da chave, o Monterrey derrotou o time da Coreia e pega o Chelsea. Então, essas semifinais durante a semana, vamos ver se o confronto esperado, que seria Corinthians e Chelsea, realmente acontece. É verdade, no Futecom a gente conversou com alguns profissionais sobre essa participação do Corinthians, e que a gente vai conferir os áudios agora, falando sobre o Coringão, o Timão lá no Mundial de Tóquio, a partir primeiro do áudio do Oswaldo Oliveira, que fez uma análise sobre a participação do Corinthians no Mundial. Eu acho que o Corinthians vai a passos largos para o bicampeonato. Pelo que eu vi da equipe, pelo que eu sei do trabalho do Tite, de toda a comissão técnica, acho que o Corinthians tem grandes chances de conquistar o bicampeonato. Eu sou outro, o Corinthians é outro, todos os clubes se modificam a cada ano, as pessoas vão entrando, vão passando. E, é claro, você tem a
reserva que ficou, a herança que ficou, e em cima daquilo outras coisas vão sendo construídas. E são jogos muito difíceis. O Corinthians, por exemplo, tem o campeão japonês ou o campeão africano. E são duas equipes muito difíceis de serem batidas, eu conheço bem as duas. Então vai ter que se esmerar, mas eu acredito que o Corinthians chegue lá. E acho que o Chelsea também vai conseguir superar. Mas isso é achismo, são suposições, né? E eu acho que tudo concorre para que os dois façam realmente um grande jogo na final. Eu acho que o Corinthians leva muita chance de vencer, pelo que demonstrou a nível competitivo da equipe na Libertadores e depois na ressurreição da equipe no Campeonato Brasileiro, que se é que pode chamar de ressurreição. Eu acho que o time reagiu muito bem, né? Eu acho melhor falar reação. Eu acho que o Corinthians reagiu muito bem no Campeonato Brasileiro e eu vejo muita chance, atuando da forma competitiva como atuou ao longo da Libertadores, principalmente, tem muita chance de ganhar o bicampeonato. E eu torço muito por isso. Quem tiver melhor futebol, não tenho a menor dúvida disso. Ao longo dos anos eu não vi nenhuma decisão em que o melhor não tenha vencido ainda, né? E eu acompanhei algumas lá no Japão. Eu vi Milan e Boca Juniors, vi uma outra que não estou lembrando agora porque não envolveu o brasileiro, eu não estou lembrando, mas vi algumas e sempre o melhor vence. Isso, e agora também vamos à análise aí do Parreira sobre a participação do Corinthians no Mundial. Eu vou torcer para o Corinthians, até por razões muito pessoais, né? Tive uma passagem por lá durante um ano muito boa e criei uma simpatia muito grande por esse clube. E o mais importante, o Corinthians, depois de uma segunda divisão, ele se profissionalizou, a gestão profissional, o clube cresceu, o clube melhorou muito e vai ser um dos grandes clubes do mundo brevemente. Está fazendo o seu estádio, construiu o seu CT de treinamento, está investindo nas divisões de base, está fazendo uma gestão profissional maravilhosa e tem uma torcida que é, como o Ronaldo falou, um bando de malucos, na verdade. Só aquela festa de despedida mostra o fanatismo e a paixão que o torcedor tem por esse clube. Faltava essa profissionalização, essa gestão que eles estão conseguindo, o Corinthians está conseguindo, por isso ele vai dar um salto muito grande aí em relação a se manter no topo do futebol, não é só brasileiro e sul-americano não, eu diria até mais do que isso, mundial. E, evidentemente o primeiro passo, por isso eles encararam com muita perfeição, com muita vontade, essa preparação visando esse mundial, pela visibilidade que ele vai trazer para o clube se conseguir conquistar o título. Parreira, ainda nesse assunto aqui atrás, ainda nesse assunto do Corinthians no Mundial, o Corinthians fez uma preparação praticamente longa, já na metade do Campeonato Brasileiro, já vem se preparando para essa disputa do Mundial. E o Chelsea teve uma troca de treinador agora há pouco tempo. Está no caminho inverso do que acontecia no futebol sul-americano e futebol europeu. Você acha que essa troca de treinador do Chelsea pode facilitar o Corinthians vencer o Mundial? Eu acho que nem tanto. O que pode favorecer foi a boa preparação que o Corinthians fez, pela qualidade que o time tem, pelo bom trabalho que o Tite vem fazendo ao longo desses 2 anos. E o Chelsea, independente do treinador ou não, ele trocou porque não vinha bem. Trocou que vinha numa caída muito grande, tecnicamente, por isso aí o Corinthians tem uma chance muito grande sim, de conquistar o título. Para mim não vai ser nenhuma surpresa. Muito bem, ouvindo agora o Silvinho, ex-lateral do Corinthians, ele fala sobre as chances do Timão no Mundial de Clubes. E você que passou pelo Corinthians, o que você acha nesse Mundial? O Timão tem chance de levar? Tem grandes chances. Tem grandes chances. Para não dizer nenhuma bobagem aí, vamos falar que 50% de chance para cada time. Do meu ponto de vista, que a Europa hoje tem 3 times que realmente seriam favoritos com qualquer outro time sul-americano. Acho que o Barcelona, um Real Madrid e um Bayern de Munique hoje são times que tecnicamente são realmente dos melhores que eu vi e hoje na Europa poderiam ter uma certa vantagem contra qualquer time sul-americano. Por se tratar dos demais times, como o próprio Chelsea, o Inter de Milão ou qualquer outro que pudesse chegar nessa final, como chegou, foi campeão da Champions League, o próprio Manchester, que não está no seu melhor momento, vai brigar de igual para igual com qualquer outro time sul-americano que ganhou a Libertadores, nesse caso, felizmente, o Corinthians.
Isso aí. Vamos dar continuidade ao programa Aliança Esportiva de hoje, anunciando que ainda está por vir. Vamos aos destaques da continuidade do programa. Fluminense inicia preparação para o próximo ano e diretor executivo Rodrigo Caetano promete contratações pontuais. Vasco vive semana agitada. Apresenta René Simões como diretor executivo, aguarda desfecho da novela Juninho e troca de farpas entre Romário e Roberto Dinamite pode desencadear queda da estátua. Nova diretoria do Flamengo espera anunciar novo diretor executivo ainda nesta semana. Situações de Zinho e Dorival Júnior ainda estão indefinidas. Fluminense inicia preparação para o próximo ano e diretor executivo promete contratações pontuais. Botafogo apresenta nova organização do departamento de futebol. É isso aí, vamos começar agora falando do Vasco da Gama com o repórter Alexandre Werneck. E antes disso, eu mando um abraço para o Carlos Santiago, repórter do Lance, que está ouvindo o programa Aliança Esportiva. Ele que tem um programa muito interessante que é o Censurado. Quem ainda não teve oportunidade de assistir, que o faça. Basta acessar www.lancenet.com.br e acessar o programa Censurado que o Carlos Santiago comanda. Muito bacana. Alexandre, eu passo a palavra para você, para que seja dado início ao noticiário do Vasco da Gama. Isso, a semana começou aí agitada, essa troca de farpas aí entre o Romário e o Roberto Dinamite, tudo por causa que o Romarinho teve o contrato rescindido com o Vasco e acabou acertando aí com o Brasiliense. E aí teve essa troca de farpa, o Romário não gostou muito, criticou a diretoria do Roberto, falou que o Vasco é uma casa de mãe Joana e que como o filho dele não é filho do presidente e que o Sorato foi um jogador medíocre, então não era para estar nas divisões de base. Como é que pode, né? É. Romário com a língua afiada, hein? Sendo que o Sorato foi um jogador importante para o Vasco, fez o gol do título de 89, merecia não foi nenhum craque, igual o Romário, mas merecia um pouquinho de respeito. É um jogador íntegro, que eu acho que tem tudo aí para fazer um bom trabalho. Aí o Vasco apresentou a nova diretoria do Vasco, o gerente de futebol René Simões foi apresentado. Inclusive a gente colheu alguns áudios com o professor René, que a gente vai conferir já, né? Isso, teve aí a formação técnica entre o Ricardo Gomes como diretor técnico e o Gaúcho à beira do campo. Pode ter a volta aí do ex-gerente de futebol, o Fábio, que esteve no Vasco em 2010, 2011, participou da reestruturação junto com o Rodrigo Caetano e que foi participar aí da criação da Arena do Grêmio, mas está voltando aí no próximo tempo, está próximo aí de acertar. Tem essa novela aí do Juninho Pernambucano, que viajou, ficou encantado aí com a estrutura do time americano de Nova York e pediu umas 2 semanas aí para decidir seu futuro. A torcida realmente está apreensiva, que esperava ver o ídolo, o Reizinho de São Januário, mais um tempo aí. Tem notícias boas, a Nissan está próxima de fechar aí o patrocínio no próximo ano e ser o novo patrocínio master do Vasco, pagando até mais que a Eletrobras pagava. Se fala em 20 milhões as cifras, além do patrocínio do BMG, que pode voltar a patrocinar a manga do Vasco. Na sexta-feira aí teve o Vasco pagou apenas 13 jogadores aí do elenco, os 3 meses que estavam atrasados, e não me dão conta que foram jogadores que foram contratados recentemente, como Éder Luiz e Felipe Basto, e alguns outros que receberam sondagens de clube lá de fora, como o Fernando Praz, o próprio Alexandro, para tentar evitar aí a demanda, já que com 3 meses eles podem rescindir o contrato na justiça unilateralmente. Desses jogadores, o Dedé também recebeu e é o único jogador do elenco do Vasco que está com o salário em dia. Então a diretoria está correndo para pagar o FGTS dessa galera toda. 13 jogadores que foram pagos. Só que do elenco que tem quase 40, isso criou um mal-estar entre os jogadores e até os que receberam não concordaram muito e o Roberto Dinamite não declarou nada a respeito disso. Deu nenhuma justificativa, né? Ainda falando sobre um pouco esse assunto Romarinho, que foi dispensado, Roberto Dinamite disse que foi uma orientação do diretor da base, Mauro Galvão, e que ele apenas acatou essa decisão.
O Romário, nas críticas, contemporizou um pouco em relação ao Mauro Galvão, disse que, dentre os integrantes da diretoria, ele aliviava apenas o Mauro Galvão, que é um amigo seu, e falou muito mal do Sorato. Sorato respondeu e disse que está tranquilo, que não queria entrar em polêmica e que tem a consciência tranquila de que o trabalho que vem fazendo está sendo feito de maneira correta e justa, e espera que Romarinho tenha sucesso. E essa entrevista dele foi concedida à Rádio Manchete. Isso, e um exemplo disso daí, de o Sorato ser um cara íntegro, é que o filho do Roberto Dinamite não é titular. Não é, reserva né? absoluto, não é titular. Gostei do termo, reserva absoluta. Porque realmente ele não tem futebol para ser titular. O próprio Romário, o que já integra o time profissional e fez o primeiro gol como profissional no jogo contra o Curitiba, era o titular, e o Rodrigo Dinamite é reserva dele. Eu acho que o Romário está meio que se aproveitando da imunidade parlamentar que ele tem para ficar soltando os cachorros para todo mundo, né? Isso. Porque ele já foi muito grosseiro com o Mano Menezes, e ele agora faz isso aí com o Vasco. Eu acho bola fora do Romário, hein? Eu acho que você tem o direito de fazer sua crítica, mas de uma forma mais respeitosa. Respeitosa, exatamente. O Romário tá passando um pouquinho dos limites, e eu acho que ele abusou demais nisso aí, porque, querendo ou não, ele tem uma história no Vasco, e ele, nessas declarações dele, ele pode acabar se queimando com a torcida e pode perder a estátua, né? Isso, ele já não tem a torcida do Vasco já não tem uma boa visão dele, desde a passagem dele para o Flamengo, e depois aquele caso da briga com o eterno ídolo do Vasco, Edmundo. Então a torcida sempre preferiu Edmundo a ele. E aí ele, falando isso, veio à tona aí, durante a semana após as declarações dele, veio uma chuva aí na internet de torcedores fazendo campanha para que a estátua seja derrubada, já que foi E parece que na próxima quarta-feira isso vai acontecer. Roberto Dinamite já deu o aval para a retirada da estátua do Romário, quarta-feira. Foi uma homenagem do Eurico Miranda, sem perguntar se realmente a torcida do Vasco queria, que eu tenho certeza que entre o Romário e Edmundo a torcida ia querer uma estátua do Edmundo ali, né? E não a do Romário. Com certeza. Mas é uma pena, né? É uma pena. Não foi um trabalho feito. Podiam colocar em outro lugar, pelo menos, né? Desfazer a obra, acho que é meio demais, embora o Romário também tenha extrapolado nas declarações. Então, e o Romário também tem uma dívida muito grande do Vasco, né? Acho que tudo também isso tem isso, contribui, porque a briga ainda está na justiça entre o Vasco entre o Romário e a direção nova do Vasco, que o Romário tem só como prova uma confissão de dívida do Eurico, mas que não a apresenta, enquanto os outros jogadores, como Edmundo, Donizete, Mauro Galvão, o próprio Euler, que apresentaram e o que o Vasco realmente estava devendo a eles, já receberam, na justiça estão recebendo, e o Romário ainda está nesse imbróglio ainda. E durante a semana o Vasco apresentou seu novo diretor executivo, que é o René Simões, né? E exatamente no dia da apresentação dele, ele também estava no Futecom, e a gente conseguiu ouvir uma palavrinha dele lá, né? E nesse primeiro áudio que a gente tem, ele vai falar sobre esse novo desafio dele no Vasco. Vamos então com o professor René Simões. Eu hoje na minha apresentação tinha do meu lado esquerdo o Ricardo Gomes, do meu lado direito o Mauro Galvão. Então a prioridade, a urgência é o lado esquerdo, com o Ricardo Gomes e o Gaúcho. É saber o que eles planejaram, e aí eu tenho que me virar, eu tenho que fazer com que essas coisas possam ser executadas para que eles possam dormir tranquilo. E do meu lado direito é uma prioridade, mas uma prioridade que pode começar daqui a pouco, que é o Mauro Galvão, para que a gente tenha, num curto espaço de tempo, não sei se 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma fábrica de jogadores que faça com que o time de cima do Vasco seja de 8-3, como a gente costuma dizer, 8 jogadores formados na base e 3 jogadores ídolos, famosos, que a torcida sonha, ou até que faça como o Barcelona esses dias, coloque 11 jogadores. Então a prioridade é começar com o Ricardo Gomes e o Gaúcho. Nós vamos ter uma reunião quinta-feira, já colocando esse planejamento, essa necessidade toda. Isso, o René também vai dar a informação dele aí sobre a estruturação do Vasco fora de campo, já que o clube sofreu muito nesse final de 2012 aí com seus problemas fora de campo. A ideia
do Roberto Dinamite era exatamente essa. Ainda vem um diretor administrativo que de bastante competência, já trabalhou no Vasco, trabalhando agora o Cristiano lá na montagem da arena do Grêmio, um profissional absolutamente gabaritado. Então o que o Vasco está fazendo, ele está montando uma estrutura altamente profissional para que ele chegue em algum lugar e diz assim, está aqui, meu projeto profissional está aqui. Você quer entrar nesse projeto? Então eu acho que é assim que se trabalha, você tem que fazer dessa forma. Isso, ele também fala como a experiência dentro de campo pode ajudá-lo como dirigente. Prática, né, você ter vivenciado aquilo ali muitos anos, é absolutamente importante. E eu acho que isso que faz com que eu, Mauro Galvão, Ricardo Gomes, com tantos anos na estrada do futebol, a gente tenha muito a contribuir com o Vasco da Gama agora, porque foi o que nós conversamos entre nós todos temos que estar trocando figurinhas pela experiência de todos, cada um executando a sua função, mas nos auxiliando mutuamente. Eu acho que vai dar muito certo. Isso, ainda tem uma informação que saiu agora há pouco na internet, até sobre a novela Juninho Pernambucano. O Roberto Dinamite deu uma entrevista para o Globo, de um evento que teve hoje em São Januário, dizendo que recebeu uma mensagem do Juninho, que queria conversar com ele, até para garantir a permanência, desde que o Vasco tenha condições, comprove condições de pagar o salário em dia. Lembramos que esse ano ele não quer receber por jogo, com um contrato, quer ser valorizado, e ficou muito animado aí com essas 2 semanas que tem, que o Vasco vai correr atrás aí para tentar garantir o Juninho. O Juninho, que é uma peça fundamental, o próprio René Simões já disse que a presença dele no elenco Cruz Maltino para a próxima temporada é fundamental. Isso, é um grande jogador, sem dúvida, tem moral com a torcida do Vasco, o grupo respeita, não só pelo jeito dele dentro de campo, mas sua personalidade fora de campo, um jogador ímpeto. Acho que se renovar aí, quem vai estar ganhando é o Vasco. E o Vasco teve a volta aí do Bernardo, que prometeu correr, prometeu brigar e reconquistar a torcida aí. Vamos ver como vai ser essa relação entre Bernardo e a torcida do Vasco. Pois é, o próprio Ricardo Gomes montou um pilar que o Bernardo está incluído, ele quer recuperar o Bernardo, o Alexandro, ele ainda acredita muito no futebol do Alexandro, o zagueiro Dedé, que nessa temporada não teve um bom desempenho, e um quarto jogador que eu não me recordo, mas que ele também pretende recuperar. Isso, e sobre o Dedé, o René Simões deu uma entrevista, até na apresentação dele em São Januário, dizendo que não tem interesse em vender o Dedé, e que tanto o plano do Vasco como o plano do Dedé é que ele jogue no Vasco até 2015, após Copa. Mas acho que o Vasco, precisando tanto de dinheiro, se vier uma proposta assim irrecusável, acho que vai ficar meio difícil de segurar. Ele até comentou isso, que a ideia, e tem chovido proposta para o Dedé, mas nenhuma assim que vai quitar todas as dívidas do Vasco. Então, por enquanto, o Dedé joga no Vasco. Isso aí, esse quarto jogador, que esqueci de mencionar, o Carlos Alberto, Ricardo Gomes quer trabalhar em cima dele também, que é um grande valor. O Carlos Alberto é um grande jogador, mas infelizmente, assim como acontece com alguns atletas que tinham para estar voando aí, o Carlos Alberto se perdeu muito pela sua atitude fora de campo. Ele não conseguiu repetir nos últimos clubes aí. Lembramos que nesses 2 anos passou por vários clubes e não vem conseguindo repetir aquela atuação que ele teve no Vasco em 2009. É verdade, Alexandre. Vamos aguardar, ver que o Vasco prepara para a próxima temporada, mas eu diria que entre os clubes cariocas é o que está em pior situação financeira. Os cofres estão combalidos. É porque foi 100% da renda do Vasco que foi bloqueada pela Justiça. Então eu acho que esse patrocínio, fechando o mesmo patrocínio com a Nissan, isso já vai melhorar bastante. Isso aí, Alexandre. E a Débora Boechat está perguntando pelo operador Afonso. Afonso César não está mais na Rádio Aliança. Recebeu uma proposta do exterior. Uma proposta do exterior. A gente está tentando negociar o retorno dele ao programa Aliança Esportiva. Quem sabe como um grande ícone, um personagem dessa resenha esportiva. Mas quem está operando hoje, Débora, é a Bianca, operadora aqui da Rádio Aliança, que está substituindo o saudoso Afonso. Saudoso não, porque ele não veio a óbito ainda, como o Mariudinho mencionou em outra oportunidade.
Ainda? Tá torcendo para que venha logo? Afonso vai retornar um dia, se Deus quiser. Isso aí, nem que seja no último programa do ano aí, para fazer uma brincadeira com a gente. Com certeza. Tiagão, e agora, o que manda a pauta? Você que é o nosso diretor de hoje. Dobrar a folha ajudaria bastante, né? Então, nós lá conversamos com algumas personalidades do futebol. Para começar com o Gotardo, que ele fala da dificuldade dele para se inserir no mercado dos treinadores e do trabalho que ele fez esse ano no Bom Sucesso no Campeonato Carioca. Não está sendo muito fácil não essa minha entrada, né? Eu tenho falado com os treinadores que já estão aí no mercado já bem estabilizados, né? E não é algo tão simples, é porque o dirigente, mesmo que aplique algo novo, ele tem medo. Ele acha que pode gerar problemas maiores, né? Ou seja, falta ousadia para a maior parte dos dirigentes. Mas eu estou muito à vontade, muito confiante no meu potencial. Estou muito tranquilo. No início do ano, o Carioca você passou pelo Bom Sucesso, né? Não deu muito certo, a qualidade do time complicava um pouquinho. Você acha que seria um time desse escalão ou você pensa em voos maiores? Não, time pequeno dessas condições eu não pego nunca mais na minha vida, eu vou ficar em casa. Agora, não deu certo lá, não é porque as pessoas não sabem detalhes, né? Você foi formado um time com jogadores fazendo testes, aqueles que chegaram, que já eram conhecidos, estavam 4, 5 meses parados, 7 meses parados. Você não tem milagre você fazer esses jogadores 7 meses parados sem jogar e em 1 mês e meio fazer ele jogar e adquirir ritmo. Não tem fórmula mágica. Tem que trabalhar. Só que a paciência no futebol que quase que não existe. Isso aí, quem conversou também conosco foi o técnico Alexandre Galo e falou sobre a importância da gestão de pessoas, que é fundamental no mundo do futebol, o trabalho do Náutico em 2012 e como está o processo de renovação de contrato. É exatamente isso, a modernidade do futebol está em tentar simplificar o máximo possível, e se eu pudesse dar uma dica aos novos treinadores, uma palestra mesmo diz, o novo treinador e a modernidade do futebol, eu acho que a gestão de pessoas é o fator principal. Você tem que ser um gestor mesmo, tem que ser quase um gestor de RH para poder lidar com muitos problemas. A questão técnica, tática, física, toda ela tem a sua importância, mas em todos os graus, em todos os nossos programas de trabalho, tem a questão de gestão pessoas, de gerir pessoas, é a coisa mais importante. Na verdade, o Náutico teve um bom valor, o Chiesa, que fez muitos gols no Campeonato Brasileiro, entre alguns outros, o próprio Araújo, que se recuperou, apresentou um bom futebol aqui no Rio, ele não tinha encontrado um bom futebol pelo Fluminense, e no Náutico, você mesmo enfatizou na palestra, que ele conseguiu ficar 26 partidas, e aqui no Rio ele conviveu muito com o departamento médico. Como é que é para você lidar com esses elogios do Araújo? Fiquei bastante satisfeito, é um jogador que trabalhou muito, se dedicou muito na questão física, né? Isso aí teve um ganho e ele acabou tendo um desempenho muito bom com a gente, foi o vice-artilheiro da equipe e nos ajudou muito tecnicamente, taticamente, até com a sua experiência, 35 anos, muito rodado, com muitas passagens fora do Brasil, então trouxe muita experiência para a garotada, a gente precisava desse atleta dentro do grupo. Tá certo, e para a temporada 2013, Galo, permanece no Náutico? Nós iniciamos uma conversa já há uns 20 dias atrás e ainda não finalizamos, mas espero que dê certo, acho que a continuidade é boa para todo mundo. É isso aí, obrigado Bianca, sintonizadinha no programa, tá mandando os áudios corretamente. E a Soiane está fazendo uma reivindicação, ela pergunta quando vamos começar a falar da Superliga que está bombando. A gente conversou com o técnico Bernardinho na última quarta-feira, ele estava muito chateado da derrota da última terça. O time dele, o Rio, perdeu por 3-0. Muito complicado, né, Thiago? O Bernardinho está visivelmente alterado. Dizer ele que não conseguia nem dormir pensando por que perdeu aquele jogo, mas na rodada que aconteceu posteriormente, se não me engano foi na sexta ou no sábado, o time dele, o Rio de Janeiro, já conseguiu vencer o invicto Praia Clube por 3-2 no ginásio ali da Tijuca. Então, é uma enciclopédia mesmo, né, Alexandre? Com certeza. Se recuperou bem a equipe do Bernardinho, então Superliga de vôlei está bombando aí, bem equilibrada. Acho que começa a pegar fogo mesmo quando chega nos playoffs, aí fica mais equilibrado, tanto a feminina quanto a masculina, mas o vôlei daqui do Brasil está muito equilibrado e trazendo valores internacionais. Tem uma cubana jogando no time do Praia Clube, tem a americana jogando no time do Rio de Janeiro, então
o vôlei daqui crescendo bastante. A gente ouviu algumas pessoas do vôlei lá no Futecom, elas falaram um pouquinho sobre isso. Né? O Bernard falou. O Bernardinho a gente não conseguiu colher o depoimento. Que estava um formigueiro danado perto do Bernardinho. Estava difícil chegar, mas foi bem legal. Eles falaram um pouquinho também do vôlei, né? É só alegria. Bianca, vamos para o nosso apoio. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais de Aliança Esportiva. Operando em 25 watts para a região metropolitana de São Gonçalo, na frequência de 98,7 MHz. ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM. Mundo de ser comunitária. Estamos de volta ao programa Aliança Esportiva bombando, a galera curtindo a nossa página no Facebook. Eu mando um abraço para o Edson Oliveira, para a Aline Costa, para o Ed Batista, para a Nanda Mendes, Jefferson Araújo, Hugo Alves. A galera está sintonizada e prestigiando o programa de hoje. E é hora de falar do mais querido Flamengo. Solta o hino do Mengão aí, Bianca. Com ele, o grande setorista do rubro-negro, Thiago Cruz. Então, o Flamengo que nessa semana elegeu o novo presidente, né? O Eduardo Bandeira de Melo, que venceu até com certa tranquilidade a A gente até conversava sobre isso na semana passada. A gente achava que ia ser mais equilibrado, né? Até que Pátia Amorim pudesse ser reeleita. Exatamente, foi uma eleição tranquila. O Eduardo Bandeira de Melo, de todas as parciais, ele já apareceu na frente com boa vantagem. Então, agora o Flamengo fica meio assim, meio perdido, porque não sabe quem vai continuar, né? O Dorival e o Zinho estão meio ali ao léu, porque eles não sabem exatamente qual vai ser o planejamento feito, se vão ser mantidos. Então, a diretoria tem que ver logo isso, porque já estamos em dezembro, daqui a um mês já voltam os jogadores e tem que preparar a equipe para a pré-temporada, né, Zé? Com certeza, Thiago. O Zinho não sabe se continua. O Eduardo Bandeira de Melo, eu acho que já conversou com o diretor. E o Dorival ficou numa situação um pouco indelicada na última quarta-feira. Ele recebeu uma ligação do Eduardo Bandeira de Melo e que, segundo a primeira declaração do treinador Dorival Júnior, ele permaneceria para a temporada seguinte. Mas chegando no Futecom, ele foi indagado pela equipe de jornalistas que lá se encontrava e acabou sendo desmentido, porque a assessoria de imprensa do presidente da Gávea disse que ainda não tinha nada certo, que aquela declaração feita pelo Dorival na parte da manhã não era verdadeira. Tem uma situação meio esquisita, né? Porque o presidente ter ligado para o Dorival para falar apenas que aprecia muito o trabalho dele e não ter feito nenhuma citação que haveria continuidade no trabalho é algo meio esquisito, mas o Dorival não seria ingênuo de soltar isso aí sem ter certeza. Eu acho que está mais ou menos encaminhado para uma permanência do Dorival. Até porque não tem treinadores bons no mercado nesse momento. Quem seria uma opção boa? O Mano Menezes. Até o Werneck, né? O Werneck está ali muito concentrado. Bom treinador do Flamengo. As informações que se dão no mercado é que enquanto o Flamengo não definir quem vai ser o diretor de futebol, a situação do Dorival fica nesse chove no molho. E o nome para ser o diretor executivo é Felipe Ximenes, né, Zé? Que estava lá no Futecom, que é um cara que faz um trabalho espetacular lá no Curitiba, e é um cara que o Flamengo quer muito ele para essa função diretiva. A gente até assistiu a palestra dele, um cara que realmente entende muito essa questão de gestão esportiva. Eu acho que seria um nome espetacular para o Flamengo. É verdade. E vamos ouvir a declaração do Felipe Ximenes, que falou sobre o interesse do Flamengo. Eu estou tomando muito cuidado de não falar como eu sempre tomei cuidado. Primeiro, porque eu tenho um projeto no Curitiba há 3 anos, um projeto que eu tenho uma relação com o meu presidente, Wilson Ribeiro de Andrade, que extrapolou em muito a questão profissional, é uma relação pessoal. O meu presidente, ele é sempre a primeira pessoa a saber todos os passos que eu dou, então eu acho que não é delicado de forma nenhuma a gente comentar essas coisas pela imprensa, até mesmo porque, como já falei várias vezes, eu não fui procurado por nenhum
nenhuma pessoa do Flamengo até o momento. Meu compromisso com o Curitiba, ele teve data para início, mas ele não tem nada para fim. Eu não tenho contrato assinado, o meu compromisso é totalmente verbal e o meu presidente sabe muito bem que o dia que eu não estiver contribuindo para o clube ou o dia que eu precisar alçar voos que eu entenda que sejam interessantes para a minha carreira, ele certamente vai entender. O Ximenes agora fala se é do agrado dele voltar a trabalhar no Rio de Janeiro, ele que já trabalhou aqui no Fluminense, no Vasco e no Botafogo. Sim, já trabalhei no Botafogo, já trabalhei no Fluminense, também já trabalhei no Vasco. Na verdade, o profissional de futebol ele não pode escolher local para isso. Eu penso que o futebol carioca está passando por um excelente momento. O Flamengo foi campeão em 2009, o Fluminense em 2010, 2012, o Vasco campeão da Copa do Brasil em 2011. Então, certamente passa por um bom momento. A Copa do Mundo vai ser no Brasil, as Olimpíadas no Rio. Sem dúvida nenhuma, é um grande mercado que está passando por esse processo de profissionalização, como em todo o Brasil. Isso, e agora ele fala se já houve algum contato do Flamengo. Olha, eu não falei com ninguém no Flamengo, mas pode ter certeza que se por acaso eu tivesse falado, eu também não falaria. Todos conhecem o potencial, a grandeza e a magnitude que é o Clube de Regatas Flamengo. Eu tenho certeza absoluta que não só o Flamengo, como qualquer clube brasileiro, é extremamente viável. O futebol brasileiro acompanha o bom momento que o país atravessa. Eu tenho certeza absoluta que gestão bem aplicada, coerente, profissional, séria, sem perder a paixão, que é a característica que fez com que o futebol brasileiro se tornasse o que é hoje, certamente faz com que qualquer clube seja viável. Agora uma pergunta que o Aliança Esportiva fez com exclusividade a Felipe Ximenes. A gente acabou cruzando com ele ali num corredor, então a gente perguntou para ele sobre essa vinda para o Flamengo. Olha o que ele respondeu. Estamos aqui com o diretor executivo do Curitiba, Felipe Ximenes, que é especulado pela mídia carioca como o futuro homem de confiança da cúpula rubro-negra. O que você tem a dizer sobre isso, Felipe? Bom, esse é um momento de especulação natural dentro do mercado do futebol. Eu não gosto de ficar falando de especulação. Eu acho que principalmente a função de diretor executivo precisa ser preservada em bastidores e, sinceramente, são suposições que eu não posso trabalhar em cima disso. É isso aí, acabou Felipe Ximenes, que é bastante pretendido. Eu acho que no final de semana acabou perdendo um pouco de força, não sei se ele ainda é o preferido da cúpula rubro-negra. Tem alguns outros nomes que cogitaram até o Pet, né, Thiago? Mas ainda temos que nos reunir, não tive tempo ainda de... Cogitaram até o Pet. Exatamente, o Pet mesmo sem muita experiência, então acho que não seria uma opção legal para esse momento. Se for para trazer o Pet, então seria melhor manter o Zinho, né, Zé? Eu também acho. O Zinho demonstrou ser bom entendedor de futebol, acho que fez uma boa direção, acho que o Werneck concorda com o meu argumento, né, Alexandre? Isso, não só o Pet, a gente conhece o Pet fora de campo, sabe do jeito dele, de não ser bem visto por alguns jogadores, e do problema de relação que ele teve por onde passou. Ele não era aquele jogador de grupo, e acho que para esse cargo, que ele tem que fazer o meio termo ali entre diretoria e jogadores, não seria um bom nome para o Flamengo. E eu conversei com o Cláudio Perrot, repórter da Rádio Globo, e ele confidenciou que o Andrei Sanches, que acabou se desligando recentemente da Confederação Brasileira de Futebol, é um nome pretendido pela diretoria rubro-negra e seria uma grande aposta, uma grande surpresa aí na cúpula de futebol do Flamengo, o Andrei Sanches. Eu acho difícil, mas talvez possa ser uma, né, Thiago? Acho difícil porque tem muita identificação com o Corinthians. Eu não acho que seria bem recebido. O André Sanches tem muitas ligações com o clube lá do Parque São Jorge, então eu acho que não seria opção legal para esse momento. O Flamengo tem caras mais capacitados, com mais imagem ligada mais ao clube, que teriam mais facilidade de trabalhar lá. O Flamengo a gente sabe que é um barril de pólvora. Se o Flamengo trouxer um cara desse perfil, pode acabar tendo problema. Eu acho que o Zinho é um cara que fez um bom trabalho. Para tirar o Zinho, só se fosse para trazer um cara top, como é o Felipe Ximenes. Então, eu acho que o dirigente, o novo presidente, o Bandeira de Melo, deveria pensar nessa situação. Para o Flamengo não fazer uma quebra de mastro com o trabalho anterior da Patrícia Morim. Tudo bem que não foi um grande legado deixado, mas também não pode romper completamente para não correr o risco de ter o seu trabalho muito prejudicado em 2013. Com certeza, Thiago. E vamos
apresentar agora você como diretor da mesa de hoje. Manda a pauta aí, Thiago, para a gente dar seguimento ao programa Aliança Esportiva. É isso aí. Então, o Parreira, que a gente encontrou lá também no Futecom, ele que é o organizador do evento, então ele realizou lá uma entrevista coletiva que nós escutamos e algumas perguntas lá que fizeram para ele. A primeira, ele fala sobre a função dele como coordenador técnico e o trabalho dele com a base na seleção brasileira. Nós ainda temos que nos reunir, não tive tempo ainda de reunir com o Filipão. A partir da semana que vem estaremos juntos na CBF, vamos traçar todo o planejamento, toda a estratégia e, se possível, até a Copa do Mundo. Para encerrar aí o assunto seleção brasileira, eu estou perfeitamente à vontade nesse cargo porque durante 8 anos, 2 Copas do Mundo, eu fui o treinador e o Zagallo o coordenador técnico. Então eu sei exatamente o que o treinador espera de um coordenador técnico. Evidentemente que nós vamos ajudar na preparação, na programação, no planejamento, mas nós vamos ser um subsídio, um auxílio importante para o treinador. Nós temos que dar subsídios a ele para que ele possa fazer da melhor maneira o trabalho dele, executar. E a gente quer exatamente dar essa proteção, essa blindagem para que ele execute, e sabendo que o treinador é a figura principal da comissão técnica, sempre vai ser assim, o que nós temos é que fornecer material para que ele possa resolver da melhor maneira possível e, evidentemente, como a tarefa é grandiosa, é difícil uma pessoa só pensar sozinho no futebol brasileiro. A gente tem o Murtosa, tem eu, nós vamos ajudá-lo nas decisões ou nas opções e ele toma as decisões necessárias e orientar, mas não vamos ficar encarregados totalmente da base. O objetivo agora, o prazo é muito curto, a base nós vamos orientar na indicação, nós queremos um trabalho bem feito, queremos organizado, mas a gente não pode porque nós temos um período muito curto e o objetivo máximo, olha, não tem plano B, só existe é ganhar a Copa, não tem plano B. E outra coisa, a CBF não é, vocês quando falam de base, é diferente do Barcelona, com La Masia, que o Cruyff foi lá e falou, vai ser assim, porque o Barcelona forma um jogador, o clube forma um jogador. A CBF não é formadora de jogadores, mano. A CBF recebe os jogadores já prontos. Ela pode, no máximo, orientar com relação ao sistema, mas vai adiantar, ele joga na CBF 3, 4 jogos e volta para o clube e joga diferente. Então é uma coisa que tem que entrar num contexto importante e deixar muito claro, a CBF não é formadora de jogador. O que nós temos é que nos organizar, é que o jogador venha e encontre um ambiente organizado, favorável, onde ele possa desenvolver o seu trabalho. E você vê, quando o trabalho é bem desenvolvido, como foi o Ney Santos, nós sempre temos sucesso. Então nós vamos ajudar nessa formação, nessa formatação. Isso, Ivan, ele também fala aí da fase da seleção brasileira e do futebol brasileiro. Olha, a gente quando fala de futebol brasileiro, evidentemente, e principalmente tendo que organizar a Copa do Mundo aqui, vem logo a ideia de Copa do Mundo. Não tem como fugir disso. O norte é a Copa do Mundo. Para a seleção brasileira é uma fase de, me permita o termo, tá desgastado, mas é de transição mesmo, porque o Mano pegou um legado muito difícil. Normalmente o treinador que assume após uma Copa, ele tem sempre uma base da Copa anterior. E uma base, às vezes, até uma base forte, firme, consolidada. E o Mano praticamente pegou sem nada. E teve que, ao longo de 2 anos, lutar para olhar, observar jogadores, testar e, sobretudo, ter resultados. E dar experiência. E coincidiu que esse momento dele também não teve eliminatória. A eliminatória é uma competição importantíssima para o treinador. Ele testa, ele observa, ele forma o time, ele dá experiência, ele dá uma filosofia de jogo, ele vai testando jogadores. Você quando termina uma eliminatória, um ano antes da Copa, você praticamente tem um time formado e definido, com poucas dúvidas. Como a gente não vai ter isso, nós vamos ter que priorizar de uma maneira muito forte a única competição oficial, ou seja, que é a Copa das Confederações. E como o Filipão falou, e até muito bem, para nós foi até bom cair naquele grupo difícil. A gente sabe que temos que priorizar, temos que dar importância, temos que entrar com responsabilidade, com comprometimento e, sobretudo, não errar, não dar margem para erro. Nesse aspecto, o futebol brasileiro não mudou em nada com relação aos anos anteriores.
campeonatos estaduais, Libertadores, Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil. É muita competição para um calendário só. É muita competição para um calendário só. Isso é uma situação política, não é nem técnica, não é nem financeira. Você sabe que é difícil você chegar e equacionar. Tá bom, vamos priorizar aqui competição. Para mim, a mais importante é o Campeonato Brasileiro. A, B e C, super organizado. Isso é que vai manter a célula do futebol brasileiro investindo, renovando jogadores. Essa é a competição mais importante. Aí depois as outras a gente vai pensar no lado técnico, no lado financeiro, projeção, na visibilidade. Então, aí o Corinthians disputando lá esse campeonato, que foi muito importante, a conquista da Libertadores, da visibilidade, mas o cerne, a coisa mais importante para nós é, na verdade, termos um calendário de primeira, A, B e C, super bem organizado. Isso, ele também fala aí da ausência dos brasileiros na lista de melhores do mundo. A gente deixou de investir, ou deixou de formar na medida em que a gente vinha formando jogadores. E o resultado está estampado nisso aí. Então, quando a gente chega numa eleição da FIFA, da UEFA, em que a gente não tem tanto protagonismo quando tinha anteriormente, nós temos que analisar o que foi que aconteceu, onde foi que erramos. É importante. É um sinal, é um alarme, acendeu lá a luzinha amarela, vamos olhar. Eu acho que não é para preocupar, achar que nós estamos no fundo do poço, absolutamente. Nós continuamos produzindo jogadores. É importante que eles realmente brilhem e que possam realmente ganhar essa grandeza, até mesmo jogando no exterior. Sem dúvida nenhuma, jogando no exterior, a visibilidade é diferente. Não tenho a menor dúvida disso. Para finalizar, o Parreira fala sobre a ausência de Mano Menezes no Futecom. Ele, que tinha uma palestra confirmada, acabou desistindo após ser demitido da seleção brasileira. Ele, como é próprio do Mano, um ser humano iluminado, uma pessoa de um caráter, uma honestidade maravilhosa, ele fez questão absoluta de confirmar a presença no Futecom. Isso foi 10 dias atrás, mas no momento em que foi anunciado que o Felipe Scolari seria o treinador e eu o coordenador, ele realmente ficou em dúvida, me ligou pessoalmente, falou: professor, eu não me sinto à vontade de chegar lá, ser perguntado pela imprensa e tal, então eu não quero criar nenhum tipo de constrangimento, por isso eu peço que me libere, e eu o liberei de imediato. Entendo perfeitamente. Muito bem, e agora vamos dar continuidade após essa fala do Parreira. Vamos falar sobre o futebol gonçalense. Sexta-feira foi definido o arbitral da terceira divisão do futebol do Rio. E nós temos 3 representantes aqui da cidade: o Bela Vista, o São Gonçalo Esporte Clube e o São Gonçalo Futebol Clube. Lá no Futecom nós conversamos com o Felipe Tigrão, ele que foi atacante do Botafogo e durante um período, acho que de 1 ano e meio, esteve aqui no São Gonçalo Futebol Clube. Não resistiu aos maus resultados e também à falta de estrutura da equipe gonçalense, e atualmente ele está no Nova Iguaçu, que foi campeão da Copa Rio desse ano e conseguiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir Felipe Tigrão falando do trabalho no São Gonçalo Futebol Clube e também sobre esse desempenho lá no Nova Iguaçu. Foi um trabalho de quase 1 ano, né? Assim, efetivamente o clube participou no campeonato esse ano, mas o trabalho começou em 2011 com planejamento, com captação de recursos, com o projeto da Lei de Incentivo ao Esporte que foi aprovado. Infelizmente nós tivemos lá dificuldade de receita e de apoio, até por parte de órgãos públicos, como a prefeitura, e tivemos muita dificuldade nesse primeiro ano. Eu, assim, me sinto feliz por ter participado do início de um projeto assim, torço para que cresça o projeto. Hoje me encontro em outro clube, mas continuo torcendo para que o projeto que a gente plantou lá, a sementinha, que ele se desenvolva. O Nova Iguaçu é uma outra realidade, né? Um clube estruturado, em primeira divisão já do estado do Rio. Tem uma estrutura que tem muitos clubes grandes que não tem, não possui para treinamento, então é um clube já com 20 anos de vida, né? Então é bem diferente do projeto anterior. Lá eu acrescento muito, mas já encontrei um trabalho praticamente pronto. E fomos felizes agora na Copa Rio com a conquista do título e é a primeira vez que o clube vai disputar uma competição nacional. Então é mais uma coisa que me deixa feliz e
que o Nova Iguaçu continue nesse caminho de vitória. Isso, e o Anderson Moreira também falou sobre o título da Série B com o Goiás. Ele que teve uma passagem aqui pelo Fluminense, ele que guardou vaga pro treinador Abel e que depois transferiu para o Goiás. É um treinador extremamente promissor, a meu ver. Fez uma palestra fantástica, demonstrou um conhecimento assim muito bom. E tem tudo para despontar nesse cenário. Vamos ouvir o que o Anderson falou, né, Werner? Isso aí. Olha, eu fico muito feliz, né, não só pelo título, mas também pelo acesso, que era o nosso principal objetivo do ano. É uma equipe que foi remontada do ano passado para esse ano, com alguns jogadores ainda desconhecidos, mas que a gente acreditava muito. Então, assim, eu fiquei muito feliz, fiquei satisfeito com a produtividade, com o envolvimento e principalmente assim, da gente poder colocar novamente uma equipe grande, estruturada como a equipe do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tenho contrato com o Goiás até final de 2013 e a expectativa é que a gente possa montar uma equipe competitiva na Série A. O primeiro objetivo é tentar manter os nossos principais atletas. A partir desse momento a gente começa, já tem algumas tratativas já em cima de alguns nomes que possam qualificar ainda mais o nosso elenco. Isso, e agora vamos ouvir o Paulo Miranda, que conta o que ele tem feito aí após a aposentadoria e também fala sobre sua passagem pelo Vasco. Então, eu já trabalho no futebol faz mais ou menos 1 ano e meio, parei há 3 e represento o Bordeaux aqui no Brasil, empresariando os atletas para fora e até mesmo aqui no Brasil. Estou feliz, é como se diz, um novo emprego, uma nova oportunidade e por isso que eu estou aqui para aprender com pessoas mais experientes que eu. Acompanho, sou amigo do Juninho, nós jogamos 5 anos no Bordeaux, Juninho no Lyon, converso com ele bastante. Triste pelo esse final do Vasco, que eu acho que poderia, se não tivesse coisas extra-campos, eu acho que o Vasco poderia até ter ido um pouco mais longe para a Libertadores, mas é o futebol. Eu acho que agora esse ano vamos ajeitar a casa e vai dar tudo certo para o Vasco fazer um excelente 2013, É isso aí, ouvindo agora o ex-goleiro Kleber, que fala um pouco sobre a sua profissionalização em gestão esportiva. Eu estou terminando essa primeira turma do curso de Gestão Estratégica e Esporte, Marketing e Direito Esportivo na Fundação Getúlio Vargas. É o primeiro curso de gestão que vai formar os gestores já dentro dos moldes da FIFA. A gente já está com mais 2 turmas andando também, temos alguns ex-atletas. Nessa primeira turma a gente tem o René Simões, que participa também. O Zé Mário, ex-treinador, também participa também dessa primeira turma. É um trabalho bem profissional, é um trabalho que qualifica muito porque há muitas mudanças com relação à parte de gestão no Brasil. A FIFA nesse curso já trouxe o padrão que é para ser estudado, o padrão que é para ser implantado dentro dos clubes, de profissionalismo, de integração dessa parte prática e teórica, justamente essa parte científica, para você saber desenvolver isso dentro da direção, dentro do clube. Então está sendo muito importante para mim. Eu já fiz um outro curso de gestão na Trevisan, tem especialização em direito esportivo também, após o final da minha carreira procurei fazer, mas esse curso realmente está vindo qualificar e está vindo aí dar uma direção muito importante, principalmente nesse momento do Brasil, véspera de Copa do Mundo. A gente sente que os clubes estão aí buscando profissionais capacitados justamente para poder fazer essa direção executiva em suas equipes. Esse contato com o jogador é muito importante, a gente adquire isso no dia a dia jogando e praticando, mas a gente sabe que só o contato não basta. Você precisa de saber elaborar um projeto, você precisa de saber planejar a sequência anual de uma equipe, e isso daí a gente consegue através justamente desse curso. Então acho que é uma posição que a gente vem adquirindo e que a gente agora já está na condição de poder implantar. No ano passado eu assumi o Goiás como diretor executivo e agora estou aguardando aí uma nova possibilidade, com o final do curso agora, de assumir uma outra equipe. Algumas sondagens já, Kleber? Já tive alguns convites, mas ainda quero aguardar um pouco mais, justamente porque a expectativa é de retornar para o Rio, um lugar que sempre tive uma abertura muito positiva, tem um histórico muito positivo também, tanto de Botafogo quanto de Fluminense, e uma abertura nos outros clubes. Então a expectativa é que possa aparecer uma oportunidade aqui no Rio e que a gente possa dar sequência no trabalho que foi iniciado no Goiás e também como analista do Fundo de Investimento no BMG.
Isso, o Leandro Ávila também contou pra gente o que ele fez aí após se aposentar. Assim que eu parei de jogar, eu fiz o curso de treinador, né, e agora eu fiz o curso da FIFA, da CBF também. Comecei a trabalhar de auxiliar técnico com o Edinho Nazaré, que foi do Fluminense. Rodei alguns clubes com ele. Após isso eu assumi o CFZ, enquanto o CFZ ainda existia, logicamente. E ano passado estive em Portugal, num clube chamado Torriense, da Série C. E agora eu estou no Brasil de novo. Sempre que eu posso eu participo de feiras, de congresso, para a hora que aparecer algum clube eu estar pronto a seguir a carreira como treinador de futebol. E agora o Gonçalves fala se recebeu alguma proposta do Botafogo ou de algum outro clube para ser um gestor. Não, ainda não. A gente está finalizando a nossa especialização, né? Eu estou finalizando ainda o meu MBA na Fundação Getúlio Vargas, que eu faço parte da primeira turma do FIFA Master Alumni, que é um curso de pós-graduação desenvolvido em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, e também estou finalizando meu outro MBA em Gestão Esportiva na Trevisão Escola de Negócios aqui no Rio. Eu acredito que após o término desses cursos eu vou estar focado mais dentro do mercado do futebol brasileiro, e nós vamos estar aí esperando a oportunidade de começar a desenvolver um trabalho para aplicar esses conhecimentos novos, junto aliado à minha experiência como ex-atleta, né, ao longo de quase 30 anos, para tentar desenvolver um trabalho em algum clube aqui no Brasil, ou até mesmo uma confederação ou federação de futebol. Olha, na verdade houve essa especulação, mas não há nada de concreto nisso. Eu tenho uma relação muito próxima com a atual diretoria do Botafogo. Tenho participado até de algumas ações de ativação de marketing, né, do clube. E eles sabem que eu estou me especializando no esporte, mas no momento não existe nada. Quem sabe no futuro, enfim, a gente quer estar inserido dentro do mercado de trabalho após o término desse curso, mas não descarto no futuro essa possibilidade de vir a trabalhar na gestão do clube em função da aceitação por parte do torcedor, né, da minha relação com o próprio Botafogo. Mas como profissional, eu logicamente quero ter a oportunidade de estar desempenhando essa função em qualquer um dos clubes de futebol brasileiro, né? Eu tenho que me inserir no mercado como um profissional para que eu possa estar aplicando esses meus conhecimentos e contribuindo com a estrutura que vier a ter a oportunidade de estar participando. Isso, antes eu vou mandar um abraço aí para minha esposa e para minha filha que estão ligadinhas no programa. E agora vamos lá chamar o apoio. Vamos pro apoio? Vamos! Esta é a ZYM 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estamos de volta, é hora de falar do Fluminense. Solta o hino do Flusão, Bianca. É um hino que emociona, que cativa a galera tricolor, que está ligadinho no programa Aliança Esportiva. E vamos começar a falar de Dário Conca. Parece que a bagagem dele já foi retirada hoje no porto do Rio de Janeiro, e ele que está viabilizando a compra de um apartamento no Recreio dos Bandeirantes. Esses são sinais de que o argentino não mais retornará ao Gansu Evergrande do futebol chinês. Muito complicada a situação dele. Rodrigo Caetano, diretor executivo do Flusão, conversou conosco lá no Futecom e disse que não pretende comentar sobre esse jogador porque ele tem vínculo empregatício com o Gansu Evergrande da China. Mas que é um jogador que, claro, interessa a torcida do Fluminense. Quero dar o Conca aqui no Tricolor. É um meia que certamente vai suprir a carência do Fluminense, que já conta com Thiago Neves, Deco,
e inúmeros outros meias que também exercem a função, como o Wagner, que também é extremamente talentoso, e o Dario Conca, não tem carência, né, Alexandre? Mas o Conca é sempre um jogador de estirpe elevado. Vai ser fácil tirar ele de lá não, cara. Isso, tem contrato longo. Mas os chineses têm mais um ano de contrato e os chineses já sinalizaram abaixar um pouco esse valor para 18 milhões. O Celso Barros, presidente do Unimed, patrocinador do Fluminense, já chegou a um valor de 14 milhões. Até mesmo para adquirir os direitos federativos do Conca. São 4 milhões de diferença, eu acho que eles podem negociar e chegar a um valor que agrade. Até porque o Conca quer retornar ao Fluminense, o time chinês sabe que não vai contar mais com o argentino e o próprio jogador já manifestou a sua decisão de não mais retornar para a China. Então acho que seria a melhor decisão o Ganso Evergrande diminuir essa proposta e aceitar a oferta do Fluminense. Concorda? Não é assim que a banda toca, não. O cara tem contrato, recebeu adiantamento, e não é assim, vão embora, vocês fiquem aí e se dane. Isso, mas o advogado do Conca disse que ele não teria que pagar nenhum tipo de multa, porque esse adiantamento que ele recebeu foi tão logo que chegou no futebol chinês, e ele já cumpriu 1 ano e meio de contrato. Então o jogador não teria que arcar com nenhum valor, apenas a rescisão contratual, que é a multa de contrato que ainda existe. Isso que pode acontecer, ele ficar parado aí, os chineses acionarem a FIFA, que eles já cogitaram, né? Ser punido até, e por isso que o Rodrigo Caetano tem essa preocupação para que também o Fluminense não seja acusado de aliciamento de jogadores. Com certeza, ele teve todo o cuidado em falar do Dario Conca. Foi até pergunta que eu fiz a ele, entrei de sola logo no Rodrigo Caetano, e ele respondeu, disse que não fala de jogadores que estão com vínculo empregatício em outras instituições. A gente sabe que o Fluminense já tem essa fama de aliciar jogadores. E o Fluminense, falando em aliciar, pode dar um balão no Flamengo, que busca a renovação de contrato com o lateral direito Wellington Silva e levar o garoto para as Laranjeiras. Ele que tem um passe fixado em apenas 300 mil, recebe 20 mil no Flamengo. Celso Barros já disse que cobre essa oferta, paga até o dobro. 40 mil é um valor considerado baixo para os padrões do futebol. Queria eu ganhar 40 mil por mês, né, Alexandre? Com 15 eu tô feliz pra caramba. Tá feliz, né, Alexandre? Então, Wellington Silva pode pintar lá nas Laranjeiras. Vamos então agora ouvir as declarações do Rodrigo Caetano, diretor executivo do Fluminense, e primeiramente ele falou sobre as posições carentes do elenco tricolor. A ideia é que tenhamos aí mais um jogador para cada uma das laterais, a nível de, como eu falei, termos mais opções, e também, a princípio, mais um atacante. Com isso e mais os atletas oriundos da base, fecharemos esse número, que é o que o Abel nos passou como número ideal para iniciar a pré-temporada no dia 3. Isso, ele também fala se há negociações com o Everton Ribeiro do Curitiba e com o Bruno Mineiro da Portuguesa. Não tem negociação com nenhum desses dois nomes, e posso te falar que ofertas nessa época do ano, tu poderias listar aí certamente alguns 30 mais ou menos, né? Que aí eu ia te dizer que está próximo do número no qual nessa última semana eu recebi de ligações oferecendo. Eu sei que é extremamente natural nessa época do ano, é desgastante para mim, né? E certamente para vocês também, porque tem vários interesses, né, por trás disso. Muitas vezes é até precificar esse jogador no mercado, né? Mas da parte do Fluminense não houve, se eu posso te afirmar, conversa em relação a esses dois nomes. Isso, ele fala também da possibilidade de contratações de nome de peso como Montijo e Ronaldinho Gaúcho aí, que foram citados durante a semana pela imprensa. E Ronaldinho, inclusive, já renovou com o Atlético. Né? Isso. A princípio, realmente, jogadores que venham para compor o elenco. O que eu poderia te responder é que se alguns desses grandes nomes, como qualquer grande clube, fosse viável financeiramente uma grande oportunidade, certamente o Fluminense ia tentar. Mas é que todos esses nomes citados aí, eles não existiram a possibilidade. Essa é uma verdade. Lembro vocês de que início de janeiro de 2012, e eu qualifico isso como o exemplo, o
caso do Thiago Neves. O Thiago Neves foi uma grande oportunidade de negócio, no qual ele teria que voltar para o clube árabe e acabou, né, sendo adquirido pelo Fluminense. Então, situações semelhantes, elas sempre vão estar em condições do Fluminense, mas não é o caso desses três que tu citaste, pelos números envolvidos e por eles terem vínculo nos seus clubes atuais. Isso ele fala também da valorização do cargo de diretor executivo e a possibilidade de trabalhar na CBF. Eu vejo como o mais importante o reconhecimento é da função do cargo e não do nome. Como eu havia dito anteriormente, inclusive na nossa explanação, nós não podemos confundir o que os clubes buscam, né? Porque muitas das vezes se define em profissionalização, vamos profissionalizar o departamento de futebol como apenas colocando mais uma pessoa. Então, o primeiro passo para que se tenha uma possibilidade mínima de sucesso é você definir as funções e atribuições desse chamado executivo. O que nós, da nossa associação brasileira e todas essas pessoas e profissionais realmente nos sentimos partícipes desse momento, é o fato de termos essa nossa profissão reconhecida pela importância. Tenho certeza absoluta que é um caminho sem volta, um clube que objetiva resultado técnico e financeiro, ele não, na minha concepção, ele não pode ser gerido somente por dirigentes estatutários. A figura do executivo, ela é pré-requisito, isso bem definido. E temos aí grandes profissionais, não só no mercado, como também já atuando em vários clubes. E nosso objetivo é justamente esse, qualificar cada vez mais esses profissionais, independentemente de experiência ou não. Em relação à sua segunda pergunta, que foi durante algum tempo aí, talvez levantada, particularmente eu estou muito satisfeito hoje no Fluminense, tudo aquilo que me foi passado em dezembro para janeiro desse último ano está sendo cumprido à risca, o que diz em relação principalmente aos papéis, né, bem definidos. Muitos tinham dúvida em relação com a minha chegada, o que cada um ia fazer, e a prova está de que tudo isso foi discutido anteriormente e respeitado, e portanto, além de tudo isso, eu tenho um contrato vigente com o clube até o final de 2013. Quando me perguntado a respeito da Confederação Brasileira, a minha definição ela foi óbvia, né? Todo profissional de futebol, independentemente do cargo, é claro que ele se sente à vontade de colocar os seus serviços ao dispor do seu país, né? O órgão máximo do futebol brasileiro é a CBF. Mas não tenho isso como objetivo nem pessoal e profissional. Acho que nós temos ainda um largo caminho a ser percorrido para que esse profissional tenha realmente a autonomia necessária, né, para quem sabe participar dessa estrutura organizacional. Os modelos aí nós vimos que foram modificados, mas com pessoas altamente gabaritadas, né? Hoje essa questão da gestão e da questão estratégica aí, liderada pelo professor Parreira, em conjunto com o Filipão, está em ótimas mãos. E como eu falei, vai depender muito do futuro e do modelo, né, a ser seguido. Obrigado. Isso aí. Agora a pergunta exclusiva do programa Aliança Esportiva, eu que fiz, lá Rodrigo Caetano. Vamos ver o que ele respondeu. Rodrigo, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de falar um pouco sobre a preparação para a Libertadores, se a pré-temporada vai enfatizar bastante isso, em termos de contratação, se o Conca há essa viabilidade de retorno dele já na próxima temporada. Bom, a Libertadores, nós temos que tomar um cuidado muito grande ao falar em priorizar, né, a Libertadores. Priorizar não tem garantia de conquista, deixar bem claro, porque senão nós vamos estar vendendo aqui uma ideia, um sonho para o torcedor. Não, é um desejo do clube, é um título que ainda falta. Todos nós entendemos que a manutenção do elenco foi talvez a maior contratação, porque no decorrer do ano foram renovados a totalidade dos contratos desses atletas tetracampeões. Conseguimos aí a afirmação de jovens talentos. E além disso, né, conseguimos enxugar também o elenco no que diz respeito a custos. As contratações
acabei de falar a vocês, seria em torno de 3, 4, não mais que isso. A nível de que o Abel tenha mais opções, foi isso que ele solicitou e é em cima disso que nós estamos trabalhando com a intenção de ter isso tudo pronto já na pré-temporada. Em futebol é difícil trabalhar com prazo. Em relação a essa situação do Conca, eu vou repetir aquilo que vem sendo dito aí nos últimos dias. Não tem como falar a respeito de um jogador que não pertence. Primeiro, ele não pertence ao Fluminense e ele não está livre, né? Todos vocês sabem os números que foram praticados nessa transferência dele para fora. Ele tem um vínculo até final de 2013. O que não impede e nem nunca vai impedir é que o Fluminense esteja sempre de portas abertas o dia que ele, né, conseguir talvez resolver essa situação de forma antecipada ou mesmo no final do seu contrato. Fora isso, não existe mais nada. E agora vamos falar do Botafogo com Thiago Cruz. Botafogo! Não podia faltar essa. Não podia, Werneck com seu Botafogo, mas Botafogo que teve essa semana a nova estruturação da departamento de futebol, né, com a saída do Anderson Barros. Agora tem o Chico Fonseca como vice-presidente e tem 2 gerentes, o Aníbal Rochinol e o Sidney Loureiro como gerentes ali, um executivo e outro técnico. Então estão definindo aí nessa semana ainda as coisas aí do Botafogo e a renovação do Oswaldo. Oswaldo que a gente conversou com ele lá no Futecom, hein, Werner? Isso aí. Ele falou sobre muitas coisas lá, a coletiva que nós participamos. E para começar, o Oswaldo fala sobre a manutenção do elenco para 2013. Boa parte desse grupo tem que permanecer, porque senão a gente não vai conseguir levar da maneira que nós queremos. E eu acho que esse é o grande toque, é o detalhe mais positivo para nós conseguirmos finalmente os objetivos que o clube pretende. O Oswaldo também faz um balanço do ano de 2012 e fala o que precisa ser mudado para 2013. Não, probleminha ali no áudio, então já a gente completa com essa questão do Oswaldo. Mas o que você está achando aí, Werneck, esse planejamento do Botafogo para 2013? Acho que está muito calmo ainda. A gente está vendo um dos clubes aí que poucos mexeram, ainda está discutindo aí sobre essa direção do futebol. Acho que a grande vantagem foi a despedida do Rafael Marques, já que não foi uma boa contratação pela indicação do Oswaldo. Jogador atacante que vive de gols, que não faz gols nem em treino, ficou 7 meses aí jogando pelo Botafogo e apenas um gol num jogo treino contra os juniores. Então, vamos ver, provavelmente Louco Abreu não deve ficar. Eu li aí da imprensa que ele tem vontade de jogar em outro país aí para o próximo ano. Talvez o Chile. Talvez o Chile. E a gente vê com calma e torce para que o Botafogo volte a trilhar um caminho certo e que monte uma boa equipe aí para o próximo ano, fortalecendo ainda mais o Campeonato Carioca. Então agora continuando com as perguntas que nós fizemos ao Oswaldo, ele faz então um balanço 2012 e o que precisa ser mudado para 2013. Olha, eu acho que o Botafogo jogou esse ano excelentes partidas e poderia ter tido um desempenho melhor na tabela de classificação. E é claro que somando-se a essa experiência, eu acho que naturalmente o grupo vai crescer, vai se entrosar mais e vai conseguir melhores resultados. Isso o Oswaldo fala aquilo que todo torcedor botafoguense quer saber aí, que são os novos reforços. Eu tenho repetido isso ultimamente, e vocês me perdoem, vou repetir mais uma vez. Hoje é um grande balcão de negócios, é oportunidade, oferta e procura, né? E todo mundo busca custo e benefício. Esses detalhes têm que ser percebidos, têm que ser levados em consideração. O Botafogo está se empenhando muito para tentar conseguir realizar o melhor possível para tornar o elenco forte.
Necessidade nós temos algumas posições que a gente já falou. Nós precisamos de jogadores no ataque, nós precisamos de jogadores na defesa. Meio campo nós temos um grupo bom já, mas que ainda, se possível, nós pudermos reforçar, nós vamos reforçar. E o senhor Oswaldo também falou aí sobre a profissionalização do futebol brasileiro. Isso é uma evolução do futebol brasileiro em geral. Mesmo os clubes de menor porte, eles estão procurando se especializar e contratar profissionais de gabarito que dão a excelência ao grupo e à equipe, e aí se aproximam realmente de grandes performances e se aproximam dos títulos. Eu acho que essa evolução não é algo contemporâneo, isso é algo que vem evoluindo já há muito tempo, evoluiu dentro do campo, agora com esse adendo para as administrações, enfim, tudo que envolve hoje um clube de futebol, uma equipe de futebol, isso tem feito o futebol melhorar muito e os nossos campeonatos se valorizarem e melhorarem o nível. E o Oswaldo agora fala sobre o boato que David Beckham poderia jogar no Botafogo. É Beckham. Não sei não, estou sabendo agora. Aliás, eu não participo muito das redes sociais. Fico até, de certa forma, surpreso sobre isso, mas, enfim, não tive nenhuma informação. Não foi passado nada. Eu acho que não deve ter nada oficial, porque senão eu acho que eu deveria saber humildemente. Não sei como é que ele está, não me ative, não sei nem o que te responder a esse respeito. Não vou dizer que eu não quero um jogador desse, mas também não vou dizer que quero, porque assim, tem muitas coisas a serem analisadas, não é de forma simplista que não vamos falar de uma coisa de tão grande vulto, né? Para finalizar a entrevista do Oswaldo, já estava finalizando ali, e eu e o Zé puxamos ele pelo braço, fizemos 3 perguntinhas ali que ele responde agora. Oswaldo, o Tanaka foi um jogador que você solicitou muito nessa temporada, ele continua na pauta para 2013? Não se falou mais nada, não. Até vi com surpresa na internet, mas a gente não voltou a falar nisso, não. Certa vez, os jogadores do Botafogo te abraçaram na partida contra o Sport, diante de um momento de vaia, e numa coletiva sua você afirmou que ouviu uma gritaria no vestiário, foi ver, eles estavam se cumprimentando, e foi algo que você nunca viu no elenco de futebol. Qual é o grande diferencial desse time do Botafogo? Não é que estavam se cumprimentando. Se cumprimentando, eles estavam fazendo tipo uma despedida, com fotografia, quer dizer, já deve ter até acontecido, eu ainda não tinha visto nas minhas equipes. Só isso. Um comentário simplista de uma manifestação de um grupo coeso que sabe o que é, que demonstrou isso até no último dia. Na última semana você disse que para o Botafogo não ter tido um desempenho melhor no brasileiro, o problema foi muito mais a defesa do que o ataque. O que você acha que deu errado para a defesa não ter funcionado? Eu disse que o ataque foi muito criticado, mas o ataque do Botafogo acho que foi o 3º do brasileiro, né? Então não é bem por aí. Um time que faz tantos gols, né, não pode ter um ataque tão criticado, né? E aí, se você puser na balança o desempenho defensivo e não da defesa, defensivo, porque o atacante defende. Falei isso, acabei de falar na minha palestra. Então, acho que o aspecto defensivo ele foi menos destacado do que o aspecto ofensivo. Isso aí está aí Oswaldo de Oliveira, uma importante entrevista que a gente conseguiu com ele e permanece no comando para a próxima temporada do Alvinegro. Ainda não renovou, não assinou o contrato, né? Não está certo, não está papel timbrado, mas apalavrado deve permanecer sim, e destacar a simpatia dele lá com os repórteres, e já ele saindo, a gente foi lá e ele atendeu a gente, depois até tirou foto. Então, destacar a simpatia do Oswaldo. Até um outro veículo falou que ele evitou a imprensa. Eu não vi nada disso. Ele tratou todo mundo super bem lá. Então, felicitar o Oswaldo pelo bom atendimento à imprensa e desejar boa sorte no Botafogo em 2013. Com certeza. E agora vamos à nossa última matéria do dia, que é sobre o grupo ferrinho aqui da cidade, lá do Clube Esportivo Mauá. E Marildo Mendes, que não pôde estar presente hoje,
fez essa matéria com os integrantes do grupo de futebol. Feita hoje, e vamos falar um pouco de toda a importância do futebol amador para São Gonçalo e toda a importância dessas pessoas influentes no nosso futebol que acabam colaborando para que o esporte de São Gonçalo esteja sempre em evidência. Eu estou aqui com o Roberto Quintanilha e outros fundadores, o Mazinho e o Zé Luiz, aqui fundadores também do Grupo Ferrinho, que há 15 anos fazem parte dessa história do futebol amador de São Gonçalo. Boa tarde. Há 15 anos atrás, no Clube Esportivo Mauá, por iniciativa de Peri, Rachid e outros antigos sócios do Clube Esportivo Mauá, veio a ideia de homenagear jogadores que foram profissionais e jogadores que foram amadores em São Gonçalo e amigos. Então daí surgiu o Fantasmão, que nós popularizamos com o nome de Ferrinho. E até hoje a gente vem jogando uma vez por mês no Clube Esportivo Mauá. E hoje a gente está fazendo mais uma homenagem a esses participantes. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra muito grande participar aqui e trabalhar na organização do Ferrinho. Sobre o evento de hoje, a ideia inicial foi do nosso amigo Zé Luiz. Zé Luiz, ele me procurou e pediu para me ver junto ao Dr. Zé Luiz Nancy uma homenagem ao nosso componente, Dr. Rosaclério Longo, que estaria completou 82 anos de idade esse ano, e ele fez uma despedida do grupo, ele já não mais participaria do grupo, e o Zé Luiz me pediu se eu pudesse comprar um troféu para fazer uma homenagem ao Dr. Rosaclério. Eu levei o pedido dele ao deputado Dr. Zé Luiz Nancy, e o Dr. Zé Luiz Nancy me sugeriu que essa homenagem fosse feita através da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E em função disso aí, ele me pediu um currículo do pessoal aqui, porque nós tivemos alguns ex-profissionais aqui, um pessoal rodado, pessoal que jogou no futebol do Espírito Santo, nós tivemos outros aqui que jogaram no futebol do antigo estado da Guanabara, de Niterói, e essa listagem se estendeu a 28 pessoas, né? 28 pessoas, e eu peguei justamente o pessoal mais antigo do Ferrinho, porque o Ferrinho esse mês está completando 15 anos de existência. E justamente eu achei de uma importância muito grande uma homenagem a esse pessoal que alguns já não estão podendo nem jogar, estariam já se afastando do futebol. Então a nossa primeira etapa foi essa homenagem hoje aqui no Clube Esportivo Mauá, e nós vamos estender essa homenagem durante todo o ano, mês a mês, né? Para que todos os componentes do Ferrinho, que são pessoas que contribuíram muito para o futebol de São Gonçalo, para ele... Então aqui Quintanilha, Mazinho, Zé Luiz, vou agradecendo os amigos aqui, dizer que a nossa juventude de São Gonçalo, os ouvintes do Aliança Esportiva, vão continuar mantendo a memória de São Gonçalo e do futebol gonçalense principalmente em alta. O Aliança Esportiva, apesar de ter uma gama de ouvintes mais jovens, vai continuar sim mantendo a nossa memória de São Gonçalo em alta, e a gente agradece aqui ao Grupo Ferrinho, ao Clube Esportivo Mauá e aos amigos Mazinho, Zé Luiz e Roberto Quintanilha, agradecendo o espaço e agradecendo a grande homenagem e a grande lembrança ao futebol gonçalense em geral. Eu vou pedir para que o Zé Luiz, o Mazinho já deu a palavra, o Quintanilha também, para que o Zé Luiz deixe uma mensagem para todos os ouvintes do Aliança Esportiva, agradecendo a todos e deixar uma mensagem, Zé Luiz, ao Aliança Esportiva, o nosso programa em relação ao futebol gonçalense, Zé. Boa tarde ao
do Aliança, da Rádio Aliança, com muita satisfação, com reportagens maravilhosas que a Marildinho está fazendo aqui, emociona demais a gente. Então eu estou até com palavras presas, mas com o coração alegre pela essa homenagem que o doutor Zé Luiz Nancy nos forneceu, e ele ter me convidado para o grupo aqui e poder participar. Então é muito alegre que eu fico, e mando um abraço à minha rapaziada lá do bairro do Pires também, e o Renato também, o Renato Caissari, que também está sempre junto com a gente, ao Mazinho, e o pessoal, estou até muito emocionado pela essa reportagem. Desculpa, mas é de coração. Obrigado. É isso aí, o nosso amigo Zé Luiz acabou se emocionando ao final dessa reportagem. Então fica registrado o nosso apoio ao futebol amador de São Gonçalo, e o Marildo fez essa brilhante matéria lá no Clube Mauá. Já estamos nos acréscimos, vamos rapidamente. Favorito da galera, da semana. Não tem da rodada, mas da semana. O seu favorito, Thiago? Eu vou começar pelo meu. Carlos Alberto Parreira, pelo Futecom. Eu concordo, já que estivemos lá, toda a estrutura do Copacabana Palace, tudo muito bem organizado, o setor da imprensa, todos os acessos, eu também voto no Parreira pela bela organização. Aliás, eu vou mudar o meu voto. Vou mudar, antes de você votar, vou votar na torcida do Corinthians. Eu vou votar agora na torcida do Corinthians, a festa bonita que fizeram tanto no aeroporto aqui para saudar a torcida, desejar sorte para aqueles que não vão. Corinthians. Tem um hino do Corinthians aí, Bia? Para até os que receberam lá no Japão, fazendo essa super festa lá, essa batucada e... Batucada boa. E atrapalhando o silêncio lá do japonês. Cerveja gelada. Vamos lá. Mortinho em campo. Saco de batatas. Tem um saco de batatas aí, Bia? Você separou? Saco de batata. Saco de batata. O seu saco de batata, Thiago? Passo, deixa eu pensar. O meu voto vai para Cristóvão Borges pela palestra, que não foi palestra, que fez apenas um discurso de 3 minutos, quando os participantes do Futecom esperavam mais. Isso, meu... da semana, né? Da semana, acho que eu vou votar no Daniel aí, que cortou a alma no programa de semana passada do The Voice. Sim. Não, no mundo esportivo, Werneck, faz favor. Vou botar aí pro Roberto Dinamite e pro Romário aí, por essa troca de farpas na internet. Bacana. Bem lembrado, votar no Romário também pelas declarações um pouquinho infelizes, né? É isso aí, Werneck, sua despedida. Desejar a todos aí uma ótima semana. Semana que vem estamos aí de novo reunidos com tudo que aconteceu no decorrer da semana, toda a janela de transferência aí de mercado, todas as informações. O programa hoje foi ótimo, essa experiência aí no Futecom. Agradecer a todos pela oportunidade de ter comparecido. Principalmente a assessoria de imprensa que recebeu a gente. Recebeu super bem, sem discriminação. Trouxemos esse material maravilhoso aí para vocês ouvintes. Relembrar que na sexta-feira tem o Cesta Básica aí trazendo informações dicas sobre final de semana, dicas para o final de semana, um assunto mais geral, e desejar a todos uma ótima semana e uma boa noite. Bacana, Tiagão? É isso aí, bom final de semana para todos, né? Uma ótima semana que vai chegando. Agradecer a Bianca aí, que me aturou bastante hoje aí, toda hora indo ali verificar os áudios. Então, obrigado, ótimo trabalho da Bianca. Espero que volte sempre aqui no nosso programa. Já está contratada, hein, Bianca? Hoje efetivada. Aturou demais a gente hoje, aí, então valeu. E é isso aí, o programa não deu para caber todos os áudios que a gente esperava colocar, ainda tem alguns lá na minha casa, pouquinhos e tal, mas semana que vem ou no decorrer do mês aí a gente vai colocando aos pouquinhos. Então, um abraço a todos, valeu. Isso aí, valeu Thiago, valeu Alexandre, obrigado Bianca pela paciência, pela eficiência principalmente. Obrigado, ouvintes do programa Aliança Esportiva. Estaremos reunidos semana que vem, se Deus quiser, com o título do Corinthians no Mundial e com mais de Aliança Esportiva. Solta o hino do Coringão aí, Bianca. Não tem o hino. Então, boa noite, galera. Até semana que vem. Vocês querem demais, né? Tá querendo demais. Você está na 98,7. Rádio Difusora Aliança FM. 21 horas